Boa noite, está no ar o programa Passos para o Sucesso. Mais uma vez é uma grande satisfação poder estar com você, caminhando em direção aos seus objetivos. Lembre-se, Passos para o Sucesso pressupõe a ideia de que você não pode estar parado. Você tem que prosseguir em direção às suas conquistas, em direção àqueles seus objetivos estabelecidos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto imprescindível para o sucesso. Eu quero falar hoje sobre liderança. Não existe sucesso sem liderança. Não existe empresas de sucesso sem líderes de sucesso. Não existe equipes de sucesso se não tiver líderes de sucesso por trás ou adiante e mentoreando toda a estrutura da empresa, da instituição. A minha pergunta é: a sua empresa, a sua escola, a sua faculdade, a sua igreja, a sua cidade, o seu município tem líderes suficientes? E quando eu faço essa pergunta, você me devolve com uma pergunta: Augusto Júnior, o que significa liderar? Eu gosto muito do conceito que diz que liderança é influência, é você conseguir influenciar as pessoas. Isso para mim é liderança. Antes de nós batermos um papo, eu quero mostrar para você uma dinâmica bem bacana que eu vi, que mostra alguns exemplos do que significa realmente liderança. Eu tenho aqui 2 copos com água. E eu quero que você imagine que a sua liderança é um sorrisal. Se eu colocar o sorrisal lacrado dentro do copo, nada acontece. Nenhuma mudança vai acontecer, nenhuma mudança vai ocorrer. Mas quando eu coloco o sorrisal dentro da água, então acontece o processo da transformação. E é isso o que acontece com os líderes. Os líderes transformam o ambiente onde eles estão. Eles mudam. Quando eles chegam, a situação se transforma. Eu convido você para ver um vídeo rapidamente e depois nós voltamos para continuar conversando sobre esse papo de liderança. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Somente aqueles que são loucos o suficiente para achar que podem mudar o mundo são os que de fato mudam o mundo. Estamos numa época de eleições, de política, que as pessoas conversam muito e a grande pergunta é: quem são os verdadeiros líderes? E a minha dica seria o seguinte: quem são aquelas pessoas capazes de transformar o ambiente onde elas estão? Transformar onde elas estão e as pessoas que estão à sua volta. Essas pessoas é que nós devemos considerar como grandes líderes. Tem uma frase que eu sempre falo nos meus treinamentos, seguinte: existem pessoas que o simples fato de eu estar próximo dela, elas nos ajudam a saber quem somos e conseguem extrair o melhor de nós. Essas pessoas são os verdadeiros líderes. Já deve ter acontecido com você em diversas situações, de você estar em contato com pessoas que quando você está perto delas, você consegue ter ideias melhores, você consegue fazer melhor, você consegue ir além. Se você tem essas pessoas
pois você tem líderes perto de você. O líder não é necessariamente o meu chefe, não necessariamente é o diretor, o CEO da empresa, mas o líder é aquele cara que consegue me influenciar, que consegue enxergar em mim o potencial que eu tenho e, mais do que isso, ele consegue extrair esse potencial e colocar ele na prática. Então, as cidades, as pessoas precisam de líderes. Nós vivemos uma época que se fala muito de liderança. São vários conceitos, são muitos cursos, muitos seminários, muitos livros, best-sellers, que falam sobre esse assunto. Mas, como fala o grande consultor de empresas César Souza, liderança se fala muito, mas existem poucos líderes. Porque liderança não é algo que eu consigo simplesmente impor. Eu tenho que desenvolver o meu potencial de líder. E o grande líder, ele é aquele que não está líder. Ele é líder. Há uma grande diferença entre estar e ser. Os líderes, eles não estão, não é temporário, não é momentâneo. Estar líder é só por aquele instante. Ele foi nomeado, ele recebeu uma promoção, mas quando o cara é líder, ele influencia, ele conduz, ele faz a diferença onde ele está. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. A segunda coisa que eu quero conversar com você é que o mundo precisa desesperadamente de líderes. Precisa mesmo. A crise política que nós vivemos, a crise moral, a crise financeira, a crise educacional, a crise familiar, todas estas crises estão acontecendo por falta de líderes. Faltam pessoas competentes, pessoas ousadas, pessoas que consigam inspirar outros a alcançar objetivos, a mudar, a sonharem por um mundo melhor. E esses são os líderes que conseguem motivar, influenciar, fazer a diferença. Não aquela coisa utópica, não, mas o líder de fato. O líder que tem uma causa para defender, que fala por que ele veio, que mostra, e mais do que isso, ele consegue chamar as pessoas para a causa dele. Todos passam a defender a causa dele, porque ele é líder. O cara consegue influenciar. E liderança não tem nada a ver com aumentar a tonalidade da voz, falar alto, impor. Não. Eu ouvi uma parábola que diz que você pode liderar como tentando ser um pitbull. Mas os grandes líderes, eles vão liderar como um poodle. Você vai seguir ele. Não porque ele impôs, mas você vai seguir ele porque você sabe que ele vai te levar a lugares que você nunca esteve. Você sabe que ele vai ser capaz de tirar o máximo do seu potencial. Presta atenção nisso. Se você quer ser um líder, mostre para os seus liderados que você é capaz de tirar o máximo do potencial que existe dentro deles. Se eu encontrar alguém que eu vou conseguir tirar o máximo, que consegue tirar o máximo do meu potencial, então eu consegui, eu estou de fato diante de um grande líder. Eu enumerei aqui algumas coisas que o líder precisa ter. Primeiro, o líder precisa ter espírito de guerreiro. Ele não pode ser aquele cara que desiste. Ele não pode ser aquele cara que volta atrás. Ele não pode ser aquele cara que retrocede. Não. O líder é quem chama, é quem está na batalha, é quem vai à frente. O líder que se esconde no momento da dificuldade, esse não é um líder. O líder que desaparece quando os problemas surgem, esse não é um líder. O líder é aquele que dá a cara a bater, aquele que vai em frente, é aquele que enfrenta os obstáculos e consegue superar os seus próprios limites. Esse cara é o líder. Segunda coisa que o líder precisa ter, ao mesmo tempo que ele tem um espírito de guerreiro, um espírito determinado, um espírito de ousadia, ele precisa ter um coração apaixonado.
É isso mesmo, os líderes são amantes, os líderes amam e as pessoas reconhecem e se sentem amadas por ele. Por que uma criança segue a sua mãe? Pelo amor que é dado a ela pela sua mãe. Então o líder precisa ter espírito de guerreiro, mas o líder também precisa ter um coração apaixonado. Em terceiro lugar, eu diria que o líder precisa ter uma mente sonhadora. Ele precisa visualizar, ele precisa transvisionar, ele precisa enxergar os fatos, ele precisa trazer do utópico para o real. Conta-se uma história que o Walt Disney, o funcionário dele, o funcionário que começou com ele, estava no dia do lançamento, da inauguração do parque temático, e diante da multidão ele disse assim, que bom seria que o Walt Disney estivesse aqui para contemplar tudo isso que ele fez. Que pena que ele não pôde ver essa construção, ele ficaria muito orgulhoso, ele ficaria muito feliz. Quando ele sentou, a esposa do Walt Disney levantou e ela disse assim, quem foi que disse que o meu esposo não viu? Pelo contrário, ele enxergou, e é por isso que isso hoje está transformado. Está entendendo o que é o líder? O líder, ele consegue enxergar e ele traz à tona para as pessoas, e ele mostra para as pessoas, e ele consegue conduzir as pessoas para o sonho que ele tem desejado, para a visão de sonho dele. Eu não vou conseguir liderar se eu não sei para onde eu vou. As pessoas não seguirão você se você não tem um caminho para seguir. Eu preciso ter um espírito de guerreiro, um coração apaixonado. E em terceiro lugar, eu preciso ter uma mente sonhadora. E em quarto lugar, eu preciso ter atitude. Liderar não é o que eu falo, mas liderar é o que eu mostro. Não existe outra maneira de liderar. A única maneira que existe para se liderar é pelo exemplo. Você quer ser um grande líder? Pois dê exemplo. Mostre para as pessoas com atitudes e não com palavras. Passou o tempo e já está em extinção aquela ideia de que eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Na liderança, isso não existe. Isso não é possível. Você não vai conseguir liderar sem atitude de líder. Você precisa ter espírito de guerreiro, você precisa ter mente sonhadora, você precisa ter um coração apaixonado e você precisa ter atitude de campeão. Eu também falaria para você que os líderes, e isso confronta, são aqueles que conseguem administrar o presente e criar o futuro. Esses são os grandes líderes. Eles conseguem administrar o presente e criar o futuro. Você está sendo líder? E o meu desafio é para você não entrar nessa onda de escassez de liderança, mas que você venha ser líder no seu setor, na sua área, que você possa ser o líder primeiro da sua vida. Tome as responsabilidades da sua vida, tome atitude e comece a se colocar como um verdadeiro líder. Você vai ver que tudo vai mudar quando você se posicionar como um grande líder. A liderança vem e ela acontece diante dos fatos que você mostra que está sendo líder. Outra coisa bacana que eu quero passar para você com muito carinho é que você precisa, primeiro, sonhar com ousadia. Não coloque limites nos seus sonhos. Sonhe com ousadia. Grandes líderes, eles têm grandes sonhos. Sonhe com ousadia. Em segundo lugar, eu quero dizer para você, planeje com estratégia. Veja os detalhes, faça o passo a passo para você alcançar os seus objetivos. Não adianta você sonhar se você não colocar no papel, se você não elaborar uma estratégia para chegar aos seus objetivos. Então, sonhe com ousadia. Imagine, mas depois
Planeje com estratégia, seja meticuloso, seja cauteloso, veja o passo a passo, veja cada processo, veja o que pode acontecer, o que pode dar errado, plano A, B, C, D, E, faça inúmeras jogadas, analise o ambiente externo, analise as suas forças, as suas fraquezas, faça todo um mapeamento. E em terceiro lugar, execute com disciplina. Faça acontecer, não deixe os seus planos no papel, não deixe os seus planos somente na sua mente. Não, sonhe, planeje e depois coloque em prática e chame a sua equipe, chame o seu time para trabalhar junto com você. Eu acredito que esse é o caminho que existe para os grandes líderes alcançarem os seus objetivos e fazerem sucesso. Não tem fórmula, não existe segredo. Sucesso é você conseguir colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Esse era o assunto que eu queria conversar com você hoje, liderança. Eu queria que você guardasse isso. Os líderes são aqueles que sonham sem limites, planejam com estratégia e executam com disciplina, colocam em prática os seus planos. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, foi uma grande satisfação poder estar com você, compartilhando mais um tema tão delicioso e caminhando em direção aos nossos objetivos nos passos para o sucesso. Eu quero mandar um beijo para a Ana Sara, minha noiva, estaremos casando daqui a 32 dias, lá em Fortaleza. Eu quero mandar um beijo para ela, que Deus te abençoe, minha linda, te amo muito. Gente, obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Que Deus abençoe vocês.